veio para cá no feriado e eu quero compartilhar o seguinte. Pastor Elton, ele na verdade, a nossa amizade é a relação da amizade de dois senhores, que é o meu sogro e o pai dele. Eu creio que muitos conhecem o pai dele, que é o pastor Elias Carvalho de Sá, que foi pastor interino da nossa igreja um tempo, né? Pastor Elton, alguns já conhecem, que foram comigo a São Paulo, na primeira de São Paulo. Ele era pastor de jovem lá e hoje está aqui em Resende, né? Deus tem falado de várias formas no coração dele nesse momento, então ore por ele, pela sua família. Nós oramos há pouco tempo pela sua esposa, a Suzane, né? Ela esteve internada, cuidando da sua saúde. Hoje não pôde estar conosco, mas ela está bem, Deus está cuidando. Ele tem um filhinho, Theo, né? Que é uma grande bênção na vida deles e dos amigos, da família que está próximo. E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Elton, porque primeiro ele aceitou o convite, no feriadão, deixou a família lá, que não pôde estar com ele aqui, mas aceitou, coisa de amigo mesmo. Eu quero orar por ele. Eu creio que Deus já colocou algo tremendo no coração dele, tão precioso para a nossa vida. Então deixa seu ouvido bem aberto. Eu estava falando com a Cis hoje, vindo para cá, tem pessoas que ouvem, mas não compreendem. Sabe por quê? Porque não ouve com o coração. Ouve só aqui. E quando a gente só ouve aqui, é só teoria. Ouça com o coração aquilo que Deus quer fazer na sua vida hoje. Nós louvamos com intensidade, amém? Porque nós cremos no poder de Deus. E eu creio que Deus vai agir poderosamente em nossas vidas agora. Eu quero orar pelo pastor Elton, sua família. E a gente não agradece a Deus por quem está aqui. Olha, já pensou que milagre que Deus está fazendo agora? Nós estamos aqui e muitos com boa parte da família para a glória de Deus. É isso que Deus está falando para nós nessa manhã. Vale a pena seguir a Jesus. Vale a pena. Vamos orar? Ó Deus, é em nome de Jesus que eu quero consagrar as nossas vidas. É em nome de Jesus, ó Pai, que eu quero colocar todos os planos que nós pretendemos fazer em Tuas mãos e pedir que seja simplesmente feita a Tua vontade, ó Pai. Não queremos de forma alguma fazer aquilo que o Senhor não quer que façamos. Por isso, ó Pai, nós oramos. Nós declaramos que Tu és o maior da nossa vida. E colocamos assim, ó Pai, as vidas que mencionamos nesta manhã em Tuas mãos. Irmã Maria Augusta, o irmão Eli, a Tatiane, ó Deus, e a sua família lutada. Colocamos, ó Pai, a vida do Gilberto, de demais pessoas que sofrem neste dia, ó Pai, pela perda de um ente querido, ou pela perda, ó Pai, de algum patrimônio. Mas nós entendemos que o Senhor está conosco. Ó Pai, obrigado pela presença do pastor Elton, pela sua gentileza, pelo seu carinho, ó Pai, de estar conosco nesta manhã. Abençoe o seu lar, ó Deus. As decisões que ele tem que tomar, ó Pai, no decorrer deste mês. Que seja tudo para a glória do Senhor Jesus. Obrigado, ó Pai, porque não existe nada melhor e mais agradável do que estar na Tua presença. Esta é minha oração, porque creio no Teu poder. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode adorar a Deus com a salva de palmas bem forte. Glória ao Senhor. Deus, para a minha vida. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, pastor, pelo convite. Que bom revê-los, Silzi, os meninos. Coisa boa, tá aqui. E, gente, coisa boa essa igreja alegre, hein? Amém. Troço bom é a gente vir numa igreja que é alegre, que é festeira. Coisa boa. Coisa ruim é a gente encontrar com um crente amargurado. Não é verdade? Você acorda de manhã, bom dia. Bom dia por quê, meu irmão? Não. Crente e é raça ruim de lidar, porque você vai falar de Jesus como? Ele já fala que é crente? Não é verdade? Vai falar, não, Jesus é a fonte da sua alegria. Que Jesus, rapaz, eu já conheço Jesus mais tempo que você. Ainda te dá um sermão ainda. Coisa boa é a gente adorar o Senhor com alegria. E crente é bicho doido, né não? A gente podia estar dormindo uma hora dessa, a gente está aqui essa hora da manhã cantando e chorando e levantando a mão. Troço bom é ser doido para Jesus, né não? Eu sou doido para ser doido por Jesus. Tem um cara que eu gosto muito, pregou um sermão intitulado Como Ser um Idiota. E ele vai buscar nas raízes da palavra idiota, e ele diz que ser idiota para Deus é o mesmo que servir a Deus com toda a intensidade. E ele ensina a igreja dele então a ser um idiota para Deus, aos olhos do mundo. Eu sou doido para ser um idiota aos olhos do mundo.
E eu sou doido para ser o filho que Deus olha para mim e diz: esse é meu filho amado em quem tenho grande alegria. Você está comigo nessa? Então diz assim: eu estou contigo. Eu quero ser um idiota para Deus. Isso aí. Gente, estamos aqui para falar de família. E pregar num dia ensolarado é complicado, porque tá todo mundo com um olho no peixe e um olho no gato, não é verdade? Você tá com um olho em mim, mas tá com um olho no sol. Para de pregar, pastor, antes que o sol vá embora. Ou então você tá orando aí, falando: Deus, não manda nuvem agora não, porque esse pastor aí ainda não acabou de pregar, então deixa o sol mais um cadinho. Mas eu prometo que eu vou tentar ser o mais rápido possível e também o mais prático possível. Porque como o pastor Josadak disse, não adianta a gente ouvir com os ouvidos e não colocar na prática na nossa vida aquilo que a gente ouve. Porque isso tudo é teoria. E teoria não adianta muito pra gente. Porque amanhã é sexta-feira, muitos vão trabalhar e você vai precisar sair daqui com alguma informação para você aplicar amanhã ou hoje, ou seja lá o dia que você resolver começar a aplicar isso na sua vida. O interessante quando a gente começa a falar de família é que todas as nossas histórias são completamente diferentes. A minha história de família é completamente diferente da sua história de família, e mesmo que ela seja parecida, ela não é igual. A criação foi diferente, a situação financeira pode ter sido diferente, a condição de perda ou não em casa pode ter sido diferente, mas duas coisas todos nós temos em comum quando nós falamos sobre família. A primeira delas é que nós não tivemos chance de escolher a família da qual nós fomos originados. Na verdade, você pode escolher seu pai e sua mãe? Não deu, não teve como. Você veio. E a segunda coisa que a gente pensa quando a gente fala sobre família é que ninguém é tão inteligente quanto a gente quando se trata de família. Não é verdade? A gente sempre pensa assim: se fulano fizesse isso, se ciclano não fizesse aquilo, todos os problemas estavam resolvidos. Nós temos a solução para a nossa família. Não é verdade? Nem sempre ela funciona. Mas a gente acha que a gente é o mais inteligente de todo mundo na nossa família. E quando a gente vai para a Bíblia, principalmente para o Antigo Testamento, a gente vê que tem muito fracasso em relação à família no Antigo Testamento. A família de Isaac, por exemplo. O filho mais novo rouba a primogenitura do mais velho e é um troço de doido. Eles já começam a brigar no ventre da mãe. E a gente chega na família de Davi, e a família de Davi também é um desastre. É irmão que se apaixona por irmã, e aí se deita com ela, e na mesma noite ele tem asco à irmã e expulsa a menina do quarto. E tantas outras histórias que a gente conhece na família de Davi, e tantos outros. Não que isso a gente vá rasgar e jogar fora o Antigo Testamento, mas é pra gente, eu acredito muito que cada palavra da Bíblia é pra gente aprender o que fazer e o que não fazer. Não que isso a gente vai rasgar e jogar fora o Antigo Testamento, mas é pra gente, eu acredito muito que cada palavra da Bíblia é pra gente aprender o que fazer e o que não fazer. E é muito interessante porque Deus não poupa os erros dos escolhidos das histórias bíblicas pra gente se assemelhar a eles. Porque vamos falar sério, se você fosse Deus, você usaria Davi para ser o maior rei da história do povo de Israel? Talvez não. Será que a gente usaria Moisés para libertar o povo? Aquele Moisés que matou um egípcio? Será que a gente usaria Pedro para ser um dos apóstolos? Aquele que prometeu que morreria por Jesus e na mesma noite o trai, negando 3 vezes? Será que se Pedro chegasse nas nossas igrejas, pastor Josadak, e dissessem assim: olha, Pedro está aí, aquele que negou Jesus ontem, ele queria dar um sermãozinho aí, ele queria pregar no culto da noite. Será que eu deixaria Pedro pregar na minha igreja? Não deixaria, não. Mas ainda bem que eu não sou Deus, porque eu já tinha me fuzilado se eu fosse Deus. Mas Deus é misericordioso e Ele ainda assim nos aceita novamente. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente percebe que o padrão começa a mudar, principalmente em relação à família. 2 pessoas da família são valorizadas de forma diferente no Novo Testamento. Jesus chega apresentando um novo patamar para as mulheres e para as crianças. A mulher e a criança não eram contadas. Qualquer que fosse o evento feito, a mulher e a criança eram colocados de lado.
Mas Jesus chega apresentando um novo patamar, e ele chega apresentando que a mulher e a criança precisava ser valorizada tanto quanto o homem. Não quero aqui defender um discurso feminista, mas cada vez mais que a gente se distancia da palavra, menos as mulheres e as crianças são valorizadas. E quanto mais a gente se aproxima da palavra, mais a gente percebe que a mulher não é coisa como era tratada antigamente. E principalmente criança não é coisa. Tem uma musiquinha da Palavra Cantada que eu canto muito com o Theo. Criança não trabalha, criança dá trabalho. E ele adora essa música. Eu acho que ele não entende ainda o que ele está cantando. Acho que por isso que ele ama essa música. E ele canta, fecha até o olhinho, como se fosse um hino, sabe assim? Fecha o olhinho e canta, criança dá trabalho. E ele não tem noção do que ele está cantando. Mas porque é exatamente essa postura que a gente precisa começar a ter como cristão, quando a gente se aproxima da palavra, percebendo que criança dá trabalho, mas ela tem o seu valor. A mulher, ela não é mais a coisa que era antigamente, que eu podia me desfazer dela a partir do momento que eu não quisesse mais. No Antigo Testamento e na cultura judaica, a mulher não poderia se separar do marido de forma alguma. O homem não precisava ter desculpa. Ele podia se separar a hora que ele quisesse. Jesus chega apresentando um novo patamar, um novo padrão de relacionamento. E aí Paulo reforça isso, dizendo as palavras de Jesus. Em Efésios ele diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa. E ele diz às mulheres em Colossenses: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a que está no Senhor. E isso tudo já fazia parte da cultura deles, mas aí ele vem com uma nova proposta para os maridos, e ele diz: maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Não hajam como aproveitadores dela, diz a versão A Mensagem. Maridos, amem sua esposa e não hajam como aproveitadores delas. Isso pra gente parece muito comum, isso é senso comum hoje em dia. Mas na época que Paulo está falando isso aqui, é completamente novo. Isso era um padrão que não era seguido na época. Como assim? O meu gado e a minha mulher valem a mesma coisa para aquela época. E Jesus chega apresentando um novo padrão, e Paulo repetindo essas palavras, dizendo: olha, maridos, homens, honrem suas esposas. Paulo chega a dizer: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E se for preciso, se entregue por ela. Aí Jesus vem então, e Paulo repete isso aqui com esse padrão. E um resumo que a gente podia fazer seria assim: maridos, ame cada um a sua mulher e honre-na. Mulher, sujeite-se cada um a seu marido. Filhos, obedeçam seus pais. E pais, não irritem seus filhos. O problema é que filhos querem pegar os versículos dos pais e esfregar na cara deles. Os pais querem pegar os dos filhos e esfregar na cara deles. Os homens das mulheres e as mulheres dos homens. E ninguém pega o seu apropriado. Quando o marido chega para mim e diz assim: pastor, a minha mulher não está fazendo o que a Bíblia manda ela fazer. Eu digo: leia o que Deus está mandando você, filho. Deixa ela ler o que ela tem que fazer. Cada um na sua. Não adianta eu, pai, pegar o versículo: filhos, obedeçam os seus pais, e esfregar na cara deles. Só que esse resumo, gente, ele é muito bonito, mas ele é muito ideal. Sabe por que ele é muito ideal? Eu gosto muito de tecnologia. Eu estava conversando com, não sei, esse irmão aqui. Acho que ele gosta mais de tecnologia que eu. Quando eu vi o negocinho na orelha dele, eu falei: o homem gosta. O homem gosta. Aí eu já vi a câmera do homem. Aí eu já vi que ele está com 3 câmeras aqui. Cada hora ele está com uma filmando, com um negócio lá no teto e tal. Já descobri que ele tem um helicóptero que voa. Agora ele vai botar uma câmera. Agora não, acho que ele já fez isso. Botou a câmera no helicóptero para filmar. O cara é praticamente a Rede Globo, gente. Sozinho. Com todos os ângulos possíveis. Mas eu virei seu fã, querido. Não estou debochando de você não, na boa. Porque eu amo tecnologia. E lá em São Paulo, igreja é uma delícia, né? Porque um dia eu pregando e eu brinquei assim, como eu vou brincar agora assim: eu adoro helicóptero que voa. Só que então, aí ó, Deus falando, ó. Só que eu esperava mais, porque quando eu disse que eu queria um tablet de presente, uma família foi lá na loja e comprou um tablet pra mim. Eu adoro helicóptero.
embora. Vai que Deus fala, né? Bom, já ganhei, já tinha um não, já ganhei o emprestado. Então, vamos ver, até o final, quem sabe, Deus. Bora mais. Senhor. Mas por que a gente vive essa tensão entre o ideal e o real? Porque filhos, não irriteis seus pais, mas olha o Theo, o que fez com o meu tablet. Eu adoro helicóptero que voa. Só que então, aí ó, Deus falando, ó. Só que eu esperava mais, porque quando eu disse que eu queria um tablet de presente, uma família foi lá na loja e comprou um tablet pra mim. Eu adoro helicóptero. Aí que Deus fala, né? Bom, já ganhei, já tinha um não, já ganhei o emprestado. Então, vamos ver, até o final, quem sabe, Deus. Ó, Senhor. Mas por que a gente vive essa tensão entre o ideal e o real? Porque filhos, não irriteis seus pais, mas olha o Theo, o que fez com o meu tablet. Aí a gente vive uma tensão de como é que eu não vou irritar o meu filho se ele não me obedece? Como é que eu vou amar a minha mulher, pastor, se ela pega o meu cartão de crédito e gasta? Pastor, como é que eu vou amar meu marido se no dia dos namorados eu já sei que vai ter jogo do Brasil e que ele não vai me dar atenção para me levar para sair para jantar, pastor? Como é que eu amo meu marido assim, pastor? O problema é que a gente vive essa tensão entre aquilo que Jesus diz que é o ideal e parece que Jesus não estava contemplando aquilo que a gente viveria na realidade. O grande problema é que a Bíblia, às vezes, a princípio, parece que não leva em consideração que nós somos de carne e osso, e que nós sofremos tentações, e que nós temos sim problemas, nós passamos por perdas, ganhos também. Ontem, 30 de abril, minha irmã Eliane completaria 43 anos, 44 anos. Com 38 anos, com 37 ela descobriu que tinha um câncer no pâncreas. Um ano tentando descobrir o câncer. Quando descobriu, mais um ano de tratamento. Deus a levou. Pastor, como é que eu lido com isso, pastor? Há mais ou menos 60 dias. Suzane, minha esposa, bem, vamos falar num acampamento tipo esse aqui. Chegou lá, ela tomou alguma coisa que não fez muito bem. No domingo, na segunda-feira, foi parar no hospital. Nada parava no estômago, tudo que entrava voltava, tudo que entrava voltava. E fomos num gastro, e fomos num segundo gastro, e fomos num terceiro gastro, e fomos num quarto gastro. E ninguém descobriu o que era. Não, você está com uma gastrite, você está com uma esofagite. Nada parava e nada parava. Conclusão, 45 dias depois de ser internada em 2 hospitais diferentes, nós levamos ela para o Rio, chegamos lá no hospital do Pedro Ernesto. Ela tem lúpus, Suzane tem lúpus, é uma doença autoimune. E nós chegamos no médico que tinha descoberto o lúpus dela há 8 anos. E dissemos, doutor Geraldo, o que está acontecendo com Suzane? Ele pegou um exame, fez um exame da medula e descobriu que ela estava com uma neuromielite ótica, que é uma inflamação no nervo da medula. Ela já estava a essa altura sem força para andar, sem força para pegar até no colo, totalmente dormente, muito magra, e todo o filme da morte de Eliane estava voltando na nossa cabeça. Será que é câncer? Será que é câncer? Será quanto tempo mais de vida? E todas as nossas esperanças simplesmente escapando pelas nossas mãos e a gente não sabendo mais o que fazer. Um dia, num ato de desespero, a gente estava em Copacabana tentando interná-la. Eu estava até então segurando o Facebook, eu não queria colocar nada no Face para não alarmar todo mundo, só a família sabendo até então. Num ato de desespero, eu peço as orações pela Suzane. Estamos há 45 dias sem saber o que ela tem. Fizeram um exame de cabeça, fizeram um exame de tudo quanto é lugar, não tinha tumor em lugar nenhum e ninguém descobriu o que era. Chegamos então no Pedro Ernesto. Lá no Pedro Ernesto eles descobrem que essa neuromielite, quando ela estava grávida do Theo, ela teve uma inflamação no olho, que foi uma neurite ótica, e a neurite ótica pode desenvolver a neuromielite ótica, que é a inflamação da mielite, ou quer dizer, é uma mielite, que é a inflamação do sei lá o que da medula.
Aí os médicos me corrijam depois se eu estiver errado. Conclusão da história, queridos. O povo de Deus começou a interceder, e quando o povo de Deus começa a interceder, não tem quem... Né? É verdade ou não é? Não tem quem impeça. Não é verdade? Um amigo meu de São Paulo me mandou um e-mail, e aqui eu posso falar porque eu já percebi que o negócio aqui é um pouquinho mais quente. Um amigo meu mandou um e-mail de São Paulo e falou: pastor, quem sou eu para te ensinar alguma coisa? Mas eu digo para você, Deus está querendo te usar para curar a sua esposa. Você tem autoridade dada por Jesus para impor as suas mãos sobre ela, e você vai sim ministrar cura sobre ela, porque eu acredito. E um jovem, 3 anos de convertido, com 346 tatuagens no corpo, me ensinando o que eu tinha que fazer dentro da minha casa. Naquela noite, e eu como um bom batista fiquei com esse negócio remoendo, mas eu vou declarar cura. Que história que é essa? Eu não consigo fazer esse negócio, porque eu aprendi na igreja batista que não é assim. Isso aí é pra lá pros outros de lá. Eu não posso fazer isso. Ninguém estava vendo, eu gostei dessa. Meus queridos, eu joguei toda a minha tradição por água abaixo e falei: agora vai valer a minha fé. E a Suzana ajoelhou no quarto, o Theo estava dormindo no quarto dele, e eu tô até arrepiado, queridos. Eu comecei a falar: Deus, só olha pro meu coração agora. Eu tô até com dificuldade de falar isso pro Senhor, mas eu digo assim: eu quero ministrar cura sobre a minha esposa, e eu estou pedindo agora que o Senhor tem poder para curar, e eu tenho certeza que o Senhor vai curar. E a gente começou a se empolgar tanto que o Theo grita lá do quarto dele: mãe! E nós vamos lá, pegamos o Theo e botamos, e nós 3 choramos e oramos, e lemos a palavra e começamos a cantar. E sabe assim, nosso quarto virou ali um altar do Senhor, e a gente começou a declarar que Deus era o nosso Deus, e não importa o que acontecesse, a gente ainda assim continuaria orando por Ele, porque a gente vive essa tensão entre esse negócio de o que a Bíblia nos manda fazer e o que a gente vive, e o ideal de Deus e a nossa realidade. E ali a nossa casa, gente, a gente pode sentir a presença de Deus. E quando Suzane deitou na cama naquele dia, ela disse assim: amor, você não vai acreditar. E ela passava a mão assim na parte do tórax dela, assim, que estava totalmente dormente. E ela falou: você não vai acreditar, eu estou começando a sentir esse negócio de volta. E eu falei: você está começando a sentir? Então vamos começar a orar mais, filha. Então vamos começar a orar mais, porque esse negócio funciona. Glória a Deus. Queridos, eu acredito que e eu não estou contando isso para dizer que eu sou mais do que você, porque eu não acredito que eu seja mais que você. Muito pelo contrário, eu acho que por ser pastor eu sou até um cadinho menos que você, porque às vezes a nossa responsabilidade com a teologia na mão é tão pesada, é tão forte, que às vezes a gente fica com medo de dizer o que andam dizendo por aí só para atrair pessoas, porque eu sei que o peso em cima de mim no dia do juízo final vai ser muito grande. O que você fez com a minha palavra? Mas nesse sentido, naquele momento, eu tinha que experimentar alguma coisa de Deus para a minha vida familiar. Ali eu não era pastor, ali eu não era ministro da palavra, ali eu era um pai de família clamando a Deus por uma esposa que precisava de cura. Querido, só para completar a história, a gente começou a buscar algumas coisas bíblicas loucas assim, sabe, esses negócios. E naquele dia que a gente orou, eu disse para a Suzane assim: eu posso estar falando muita besteira, mas eu estou sentindo um negócio que eu quero te falar, que algumas curas realizadas por Jesus eram instantâneas, algumas curas não, e havia um processo para essa cura acontecer. E me veio à mente aquele texto do homem que precisou se lavar 7 vezes para ser curado. E eu falei: eu não sei o que isso tem a ver, mas parece que em 7 dias Deus vai fazer alguma coisa. 7 dias completaram ontem. Sabe o que aconteceu ontem, queridos? A dormência que faltava só no braço dela passou, queridos. Aleluia! Deus é bom, não é? Glória a Deus! Deus é bom ou não é? Aleluia! Glória a Deus! Amém, Senhor! Fomos dormir tarde ontem e hoje Suzane falou: Elton, explica lá que
que eu tô nesse processo ainda e eu não tô legal para viajar. Eu saí de casa às 6 horas da manhã hoje para estar aqui com vocês. Não que eu esteja reclamando, eu tô adorando estar aqui com vocês, mas para ela seria muito cansativo, porque ela tá vindo desse negócio, dessa luta toda. E quando eu cheguei lá no ponto de encontro com o pastor Josadak, ela já me mandou um zap, como dizem por aí, e ela falou: pastor, e aí? Pastor, eu fui errando, ó. Não, não me chama de pastor, ela me chama de amor. E agora o Theo tá me chamando de amor, isso aqui é melhor, né? Amor! E aí ela escreveu pra mim assim: e aí, amor, já chegou? Eu falei: já tô aqui no ponto de encontro, o pastor já tá chegando aqui. E ela disse assim: você não sabe o arrependimento que eu tô, eu queria tanto estar aí com você, mas explica pra eles que eu não pude ir e pede pro pastor te convidar de novo pra eu ir de novo. Tá feito pedido, pastor, não sei se você vai aceitar. É pedido dela, não é meu não. Queridos, o mais bacana disso tudo é que Jesus ensinou o ideal, mas ele nunca condenou quem falhasse em cumprir o ideal. Eu estou contando toda essa experiência para você, para dizer para você que não é porque nós somos pastores, e tinha um outro pastor por aqui agora, ali. Nós não somos, a esposa está aqui, nós não somos livres de aquilo que acontece com você acontecer com a gente, não. Nós não somos isentos das doenças, nós não somos assim, não, olha, nós somos uma raça diferente que não pegamos doenças que os mortais pegam. Nós pegamos sim. Pastor Davi Baeta faleceu tem pouco tempo, pastor, homem de Deus, e alguém tem alguma coisa para dizer que aquele homem tinha pecado, por isso que ele morreu? Ele tinha pecado como nós temos, mas não foi por causa de pecado que ele morreu, porque os nossos pecados foram levados aonde? Na cruz de Cristo, filhão. Poder nenhum tem o pecado sobre nós, não. Nós somos lavados e remidos pelo sangue, não há nenhum pecado que nos condene mais. Glória a Deus. Não há pecado que Jesus não consiga nos restaurar dele, não há. Aleluia. Por isso que Jesus e Deus, Jesus ensina esse ideal no Novo Testamento, mas ele não condena aquele que falha o ideal, e um grande exemplo disso é o próprio Pedro. Pedro, quando nega Jesus 3 vezes, e aqui eu não sei muita coisa de grego, mas eu lembro que o meu professor ensinava na classe que quando Jesus chega para Pedro e encontra com Pedro, e ele diz: Pedro, você me ama. E na nossa versão em português ele repete 3 vezes a palavra ama. Mas no grego, se você pegar lá no original e volta a dizer, não fui eu que descobri isso, porque eu não sou tão bom assim, mas alguém me ensinou e eu repito essas palavras. O professor dizia que Deus pergunta o seguinte para Pedro da primeira vez: Pedro, você me agapeia? Ou seja, Pedro, você me ama a ponto de se entregar por mim? Você me agapeia, Pedro? E Pedro responde para Jesus: Senhor, tu sabes que eu te filéu. Tu sabes que eu gosto do Senhor pra caramba. Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, você me agapeia? Ou seja, Pedro, você me ama a ponto de dar a sua vida por mim? E Pedro responde: Senhor, o Senhor sabe que eu te filéu. Eu gosto demais do Senhor. E pela terceira vez, ou pela primeira vez, Jesus pergunta: Pedro, você me filéu? Olha que interessante isso. Jesus pergunta 2 vezes se Pedro o amava a ponto de se entregar por ele, e Pedro respondia o quê? Eu gosto do Senhor a beça, de montão. Na terceira vez, Jesus muda a pergunta e ele diz: Pedro, você gosta muito de mim? Qual é a resposta de Pedro, que ele também muda? Tu sabes de todas as coisas e sabes que eu gosto do Senhor pra caramba. Aí Jesus vira para Pedro e diz: aparta-te de mim, Satanás. É isso que ele diz? Não, ele diz o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que isso me diz? Elton, você me ama a ponto de se entregar por mim? Diz Jesus. Jesus, você sabe que eu sou pastor, eu tenho as minhas limitações, as minhas dificuldades, mas eu gosto demais do Senhor. Elton, você me ama a ponto de se entregar por mim? Senhor, tu sabe, Senhor, que eu te amo muito assim, sabe assim? Muito. Mas se entregar pelo Senhor, talvez não. E eu vejo Jesus perguntando pela terceira vez para mim: Elton, você me ama assim, gosta muito de mim mesmo?
E eu digo, Senhor, tu sabes de todas as coisas, sabe que eu gosto demais do Senhor. E ele diz o que para mim? Apacenta as minhas ovelhas. Eu estou te dando uma família para você cuidar. Eu estou te dando um rebanho para você cuidar. Eu estou te dando pessoas para você cuidar. Eu estou contando com você no meu reino. É isso que Jesus está dizendo para você nessa manhã. Não importa se você não conseguiu atingir o ideal de Deus. Ele diz para você nessa manhã, apacenta as minhas ovelhas. Estou contando com você, querido. Estou contando com você, querido. Agora, para a gente fechar, eu digo o seguinte para você: qual é a minha e a sua participação na família para que a minha família dê fruto glorificando a Deus? Não é esse o tema de vocês? Famílias que dão frutos e que glorificam a Deus? No Gênesis, tem uma palavra que Deus diz para Adão e Eva, e Ele não diz nem para Adão e nem para Eva separadamente, Ele diz para Adão e Eva, e aqui eu quero incluir, Ele diz para você nessa manhã, para você pai, para você mãe, para você filho, para você qualquer coisa que você esteja aqui agora, pai ou não pai, mãe ou não mãe, tia ou não tia, o papel que você desenvolve na sociedade, na sua família. Eu acredito que Deus pode te dizer nessa manhã: domine sobre aquilo que você precisa dominar para desempenhar o melhor possível que você puder no papel que você precisa desempenhar. Se é pai, seja o melhor pai. E aqui, gente, eu quero dizer que nós estamos tendo no nosso meio uma galera de pais que estão deixando a criação dos filhos para as mães. Está errado. Está errado. Porque Deus não disse para Eva domine, Deus disse para Adão e Eva domine. Ou seja, a responsabilidade é sim do pai, é sim da mãe. Filho, a responsabilidade também é sua, porque você precisa assumir a sua responsabilidade de filho. E não são só os seus pais que têm toda a autoridade para determinar as coisas em casa, embora você seja filho e precise se sujeitar aos mais velhos. Sim! Mas você precisa desenvolver o melhor papel que você pode como filho. E o papel que você pode desempenhar como filho é botar o seu joelho no chão e orar pelos seus pais. Para que eles tenham sabedoria na hora de decidir as coisas da sua vida. Para que eles tenham sabedoria na hora de decidir as coisas da vida dos dois como casal. Para que você saiba o seu momento de entrar e o seu momento de sair. Tem pai e mãe não sabendo lidar com os filhos. Porque hoje quem está mandando nas nossas casas são os nossos filhos. Não é verdade ou mentira? No geral. Não estou falando na minha e na sua, não. Mas no geral. Eu trabalho num curso e tem crianças de 7, 8 anos que os pais jogam as crianças no curso, levam 1 hora antes da aula e buscam 3 horas depois da aula, porque eles não querem lidar com os filhos. E a gente é que tem que ficar pagando pelos pecados dos pais, né? Você sabe quais são as crianças que ficam, né? Aquelas mais educadas, gentis. O que eu estou querendo dizer, querido, é: assuma o seu papel. Seja lá o papel que for. Seja lá o papel que for. Assuma o seu papel na família. Sabe por quê? Porque é só assim que a gente vai começar a ter família que glorifique o nome de Deus por onde quer que a gente andar. E para encerrar, eu quero dizer para você o seguinte. Respondendo à pergunta que eu fiz: como é que eu lido, pastor, com o ideal de Deus e com a tensão que eu vivo na minha realidade? Eu digo para você que no Éden, uma família foi expulsa do paraíso por causa do pecado. Concorda comigo? Adão e Eva foram expulsos do paraíso por causa da desobediência deles a Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você aqui. A família foi expulsa do paraíso por causa do pecado. Mas existe um símbolo que na cruz de Cristo, quando Cristo morre, o ladrão na cruz pergunta para ele assim: Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor entrar no paraíso?
O que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo aonde? Jesus na cruz devolve a nossa família à condição da onde a gente nunca deveria ter saído. Aleluia. Glória. Por isso eu digo para você o seguinte: se hoje você está vivendo de cabeça baixa, dizendo, ó vida, ó céus, foi expulso do paraíso, eu digo para você que nós fomos expulsos do paraíso lá em Gênesis, mas fomos resgatados ao paraíso pela cruz de Cristo. Por isso eu digo para você, viva o paraíso de Cristo na sua família. Você não é família caída pelo pecado, você é família resgatada pelo sangue de Jesus. Amém, querido? Você pode dar uma salva de palmas por isso? Você pode glorificar o nome de Deus, dizendo, obrigado, Deus. Nós te exaltamos, Deus. Nós te exaltamos pelo teu sangue na cruz. E eu quero que você receba esse negócio hoje como dizendo, na minha casa eu não vivo como família caída pelo pecado, mas eu vivo a minha família regenerada, restaurada, resgatada pelo preço maravilhoso do sangue de Jesus de Nazaré. Por isso, se você está desempenhando o seu papel, se você não está desempenhando o seu papel, comece a assumir a postura de que o ideal está muito longe, mas a cruz de Cristo me aproxima daquele ideal que Jesus espera de mim. Não desista e não ouça a voz de Satanás que vai tentar te dizer todos os dias, você é família caída. Você olha bem na cara de Satanás e diga, eu era família caída, mas hoje pelo sangue de Jesus eu sou restaurado. Posso contar uma última historinha que eu lembrei agora? Aí a gente encerra, prometo. Fala assim, só pra eu ficar feliz. Aí a gente encerra, aí eu prometo. Não, mas eu tenho que encerrar, gente, vocês têm um dia inteiro. Como um bom batista, eu nunca tinha experimentado frente a frente, assim, comigo, uma possessão demoníaca. E lá em São Paulo, um cara me ligou uma segunda-feira de manhã, dia de folga pastoral, o maluco me liga. Eu esqueci de desligar meu celular naquele dia. E ele me liga e diz assim, pastor, eu tô namorando uma menina e ontem à noite ela ficou possessa dentro do meu carro. Tipo assim, e o que você espera de mim, né? Que vontade de falar, tô no Rio, não posso falar, tô no túnel. Falei, e aí, querido, o que você espera de mim? Tava pensando se eu podia levar ela no seu gabinete agora de manhã pra gente conversar. Falei, conversar? Ele falou, inclusive eu gravei a minha conversa ontem com Satanás no meu celular, eu quero saber se você quer ouvir. Eu quero não, filho. Não tem nada pra aprender com Satanás. Não tem nada pra ouvir dele. Não, mas eu queria saber se o senhor podia, então, pelo menos receber a gente lá pra gente conversar. Eu falei, vamos lá, né? Papai e mamãe estavam lá em casa naquele dia, eu cheguei na mesa do café da manhã assim, né? Bom dia, gente. Tudo bem, Alto? O que aconteceu? Não, tá tudo bem, eu só tenho um encontro com Satanás agora, mas tá tudo bem. Meu pai olhou pra minha cara, o que você tá falando, mano? Eu falei, não, o cara me ligou agora e tal. Aí a gente fez um momento de oração e eu fui de casa pra igreja, eram 6 quilômetros. Meus irmãos, eu lembrei de tanto pecado naquele momento. Senhor, me perdoa, Deus, me perdoa, aquele pecado, aquele outro. Deus, aquele de 20 anos atrás, me perdoa. Não lembro de ter pedido. Olha que confessionário aquele dia. Cheguei no meu gabinete naquela manhã, marcado era 9 horas, deu 9 horas, deu 9h10, opa, acho que eles não vêm, 15 minutos. Quando deu 9h20, os dois chegam. A menina me olha assim, de cima e embaixo, dá uma olhada no meu gabinete. Bom dia. Vem, senta aí. Botei os dois sentados no sofá que tinha no meu gabinete, sentei de frente para os dois e comecei a conversar. E aí o menino começou a falar, pastor, eu vim aqui pra gente fazer um estudo bíblico, como se ele nunca tivesse conversado comigo. Vim aqui pra gente fazer um estudo bíblico, o que o senhor acha? Sim, vamos fazer um estudo bíblico.
Já fui logo no texto que João falando as palavras de Jesus, né? Que aonde a luz habita, as trevas vão embora. Cara, quando eu comecei a falar isso, a menina começou a fazer assim, ó. E a rosnar pra mim. Vamos lá. De repente a menina levanta. Eu sentadinho aqui na minha cadeirinha. Ela levanta, eu levantei junto. Falei, não, maior que eu ele não pode ficar não. Aprendi isso com a minha Rottweiler. Eu tinha uma Rottweiler, ela não podia ficar mais alta que eu, senão ela me dominava. Então mais alto não, opa. A menina levantou, andou para trás de mim, eu dei a volta junto com ela e ela veio para me dar um soco. Ela fechou a mão e veio para me dar um soco. Quando ela veio para me dar um soco, o namorado, que era desse tamanho, graças a Deus. Deus é bom, né? Deus é um negócio com guarda-costas. Ele já segurou na mão dela. Que isso, menina? Na hora veio aquela voz, que vocês já devem ter ouvido falar, e olhou dentro do meu olho e disse, você não tem autoridade para me tirar dela. Eu falei, Senhor, eu já confessei os meus pecados. Né? Ó, chega. Eu virei e falei, realmente eu não tenho autoridade nenhuma. Mas existe alguém que tem autoridade, e no nome desse que tem autoridade, eu te ordeno, sai dela. Aí a gente pensa que a história foi linda, né? Ela fez assim, ó. Eu te avisei que você não ia ter autoridade para me tirar dela. Maluco. Naquele dia eu experimentei aquele negócio que se tiveres fé no tamanho de um grão de mostarda, porque veio fé daqui, ó. Sabe assim? Se eu fosse mulher, veria do útero, mas eu não sou, então veio do estômago. Veio fé de tudo quanto é lugar, e aquele negócio veio, e eu falei assim, ah, filhão, mas você não está mexendo comigo, não. Você está mexendo com alguém que é muito maior que você. E eu comecei a dizer, você estava lá no dia da crucificação, e você sabe que você já foi derrotado. Então eu digo, sai dela com toda a autoridade, não minha, mas no nome de Jesus, sai. Quando eu disse sai, eu não precisei gritar, fazer escândalo, nada, a menina, plau! O namorado dela já foi, segurou, e aí quando ele foi levantando, ela ficou meio sem graça, meio pálida, falou, eu não tomei café hoje de manhã, filha, senta aqui agora, que não tem nada a ver com o café da manhã. Que mané café da manhã, rapaz? Se fosse falta de café da manhã aquilo, eu teria dado um cafezinho pra ela. Se todo mundo que fica de mau humor fala com aquela voz, meu irmão, imagina. Você toma um café hoje, meu irmão, em nome de Jesus, tem um cafezinho aí. Meus queridos, pra gente encerrar a história, eu botei ela sentada no meu sofá e eu disse, olha, na palavra está escrito que quando uma casa fica vazia, se ela não for preenchida, ele volta com mais 7. Por isso eu digo para você agora, em nome de Jesus, se você não clamar por Jesus na sua vida, o que você teve agora não foi falta de café da manhã, não foi fraqueza, não foi nada disso, foi Satanás que está brincando com você. Por isso eu digo para você agora, ou você recebe Jesus na sua vida nesse momento, ou então ele vai continuar brincando com você para lá e para cá, que nem um fantoche. Naquela hora ela agarrou a minha Bíblia na minha mão e ela disse, pastor, como é que eu faço para aceitar esse negócio desse Jesus? E eu falei, filha, é agora. E eu disse, nós vamos orar juntos, você vai declarar que a sua vida pertence a Jesus e nós vamos começar um estudo bíblico para você aprender como é que se caminha com Jesus. E ela virou e falou assim, como é que eu faço isso, pastor? Eu falei, você vai falar com as suas próprias palavras. Você quer que eu fale e você repita ou você quer falar? Ela fechou o olho, na mesma hora agarrou aquela Bíblia e disse, Deus, eu não aguento mais ser um fantoche na mão de Satanás. E eu entrego a minha vida para o Senhor agora. Eu tô sabendo disso, filha. Faz tempo que não era você. Mas que bom, filha, que não era você. E dei um abraço nela e eles voltaram no dia seguinte. E no dia seguinte ela sentou no meu sofá e a gente começou a fazer estudo bíblico. E eu comecei a mostrar para ela quem era Jesus e quem era Jesus. De repente ela pega a minha Bíblia e começa a folhear. Falei, o que você está procurando, filha? Ela, o Salmo 91. Falei, mas por que você quer o Salmo 91? Ele está aqui do meu lado, pastor. Ele está aqui do meu lado. E eu quero ler o Salmo 91 para tirar ele daqui. Eu disse para ela, filha, não é Salmo 91 que tira ninguém, não. Quem tira foi aquele que você invocou o nome dele ontem. E eu quero dizer para você o seguinte, aonde que ele está? Diz para mim. Ela disse, ele está aqui do meu lado. Eu não sei ver capeta não e nem quero aprender, gente. Eu nunca vou entrar em escola para aprender a ver capeta. Mas eu sinto um frio aqui na espinha quando ele está por perto, que é um negócio que eu não sinto para mais nada.
Nem quando eu fui no Cabum, lá naquele negócio lá do Hop Hari, eu senti frio na barriga. Aqui atrás eu não senti. Eu acho que o capeta não estava lá em cima naquele dia, não. Mas quando ele surgiu na sala, a presença dele me deu um arrepio aqui na espinha. E eu falei, aonde que ele tá? Ela disse, ele tá aqui, ó, no meu lado aqui. Eu disse, então quem vai expulsá-lo hoje não sou eu, mas é Jesus através da sua vida. E você vai dizer para ele, sai, porque aqui não é mais o teu lugar. E ela fechou o olhinho, agarrou a minha Bíblia de novo e ela disse, sai, aqui não é mais o seu lugar. E ela abriu um olho, olhou de um lado, olhou do outro, tipo, será que ele entrou em mim? Eu não tô sabendo. E ela olhou pro lado e ela ficou em pé, e ela olhou para trás e ela me deu um abraço e falou, pastor, ele não entrou em mim. Eu falei, ele nunca mais vai entrar, porque agora você é lavada e remida pelo sangue de Jesus. É isso, gente, é isso. É isso. Eu só contei essa historinha pra você, não é pra você ficar com medo não, muito pelo contrário, é pra te desafiar a confessar logo seus pecados e expulsar quando ele aparecer na sua frente, mas principalmente para expulsar quando ele começar a querer interferir dentro da sua casa. Eu não acredito em possessão demoníaca para cristão, mas eu acredito em influência de Satanás na vida do cristão. Por isso a gente aprende aquela musiquinha na EBF. Cuidado, olhinho, boquinha no que fala, cuidado, boquinha e olhinho no que veio, ouvido no que ouve. Tá olhando pra você. Exatamente, mas muito mais do que o Salvador do céu tá olhando pra você para te tacar um raio, é muito mais do que qual é a influência que Satanás está tendo, porque ele só tem duas entradas no seu corpo, querido. É olho e ouvido. Então cuidado o olhinho no que vê, não é porque Deus vai pegar um negócio no céu e... Não é isso que Deus vai fazer com você. Não é isso que Deus vai fazer. Pelo contrário. Cuidado com a influência de Satanás na sua vida. Você, pai, você tem autoridade para dizer, filha, você não vai namorar esse menino, porque esse menino não é para você. Você, pai, mãe, pode dizer sempre para o seu filho, você não vai namorar essa menina. Não, pastor, eu estou deixando para lá. Deixa para lá, não, filho, porque o domínio está nas suas mãos. Filho, você está vendo o seu pai e a sua mãe brigando e estão quase se separando, e em vez de ficar torcendo para eles se separarem, ou então torcendo para eles não se separarem, bota o seu joelho no chão, filho, porque eu acredito no Deus que restaura todas as coisas. Eu acredito num Deus que expulsa demônios. Eu acredito num Deus que nos protege das artimanhas de Satanás. Por isso, assuma o seu papel dentro da sua casa, seja ele qual for, porque você não é família caída, você é família resgatada pelo sangue de Jesus. Amém? Deus, obrigado, porque o Senhor nos resgata na cruz como indivíduos, mas o Senhor nos resgata na cruz como família. E as nossas famílias, nós declaramos isso nessa manhã, as nossas famílias não foram geradas para povoar o inferno. Nossas famílias foram geradas para povoar o céu. Por isso, ó Deus, as nossas futuras gerações te pertencem. Nós declaramos isso e nós não aceitamos qualquer influência vinda de Satanás, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E a nossa influência vem do Santo Espírito de Deus, e o nosso resgate vem do precioso sangue de Jesus. E Satanás não tem vez, nem na nossa vida, nem na nossa casa, nem nas futuras gerações. Amém. Nós declaramos aqui, ó Deus, amém, que as nossas futuras gerações pertencem ao Senhor, servirão ao Senhor. E se tem alguém aqui hoje, nessa manhã, com alguém da família distante do Senhor, como o pastor Josadak disse, nessa vigília, pessoas serão curadas, pessoas serão libertas, porque nós cremos no poder do Teu nome. E ó Deus, se tem alguém aqui nessa manhã que gostaria de estar com alguém da família que não está aqui agora, porque talvez esteja dormindo, talvez esteja na prisão, talvez esteja envolvido com drogas, nós clamamos, Deus, liberta essas pessoas em nome de Jesus, Pai, porque nós cremos no Teu poder libertador. Nós cremos, ó Deus, que aqueles que estão afastados do Senhor, nesse momento, podem lembrar de um cântico, podem lembrar de um versículo, podem lembrar de alguma coisa que os faça voltar para o Senhor. Amém. E nós declaramos que eles voltarão, porque as nossas famílias não foram geradas para ajudar a povoar o inferno, e Satanás já foi vencido na cruz. E nós servimos ao Deus da cruz, nós servimos aquele que venceu a morte, nós servimos aquele que ressuscitou e aquele que nos resgatou. Por isso nós declaramos, vamos dizer juntos, queridos, não somos famílias caídas. Vamos dizer? Não
Nós somos famílias restauradas. Somos nós? Nós somos famílias restauradas, resgatadas pelo sangue de Cristo. Por isso nós profetizamos sobre as nossas casas cura, libertação, a volta ao amor, a volta ao primeiro amor, a volta ao início de tudo, a volta onde o Senhor nos resgatou. Porque nós cremos, Deus, que não há causas impossíveis para o Senhor, mas nós cremos que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que resgata, que restaura, que liberta e que cura. Tem alguém precisando de cura aqui, Senhor? Cura nessa manhã, Pai. Cura, Deus. Toca no corpo, Deus. Se tem alguém aqui precisando da intervenção do Senhor, não por mim, mas foi pelo sangue de Jesus. Cura, Deus. Cura, Senhor. Restaura, Pai. Liberta, Senhor. Traz ânimo. Traz alegria, Deus. Obrigado pela Tua palavra que tem poder nas nossas vidas. Obrigado pelo sangue de Cristo, tão precioso, pago na cruz do Calvário. Abençoa essa igreja, abençoa a liderança da igreja, abençoa o pastor, a sua família, os pastores da igreja, Pai. Que essa igreja consiga cada vez mais meter o pé no portão do inferno e resgatar aqueles que estavam indo para lá e trazer para a Tua glória, para a Tua luz, para a salvação que é em Cristo. Obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor reservou esse momento para nós. Obrigado porque o Senhor é bom, em nome de Jesus. Amém, Deus, e amém.